Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização, e hoje vamos ficar com a primeira parte do Renascimento Alemão. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização aqui no nosso Criarte, e hoje vamos então entrar pelo Renascimento Alemão. Ora, hoje vai ser o primeiro de 2 vídeos acerca do Renascimento Alemão, que também encerram a nossa saga do Renascimento. Nós começámos a Itália, temos vídeo aqui no canal, na nossa lista de História da Arte, acerca do Renascimento, o 300, 400 e 500, não é verdade? O Renascimento que começou em Siena, depois partiu pela Florença, por Roma e se espalhou por toda a Itália. Temos também um vídeo especial acerca do Renascimento em Veneza, porque ele é realmente um bocadinho diferente do resto da Itália. E depois, então, partimos em direção ao norte da Europa e fomos para a Flandres. Temos, então, 2 vídeos acerca do Renascimento na Flandres, o Renascimento Flamengo. E hoje vamos, então, encerrar a nossa aventura e vamos chegar à Alemanha. Hoje vamos, então, falar acerca do Renascimento na Alemanha. Ora, primeiro e muito importante é que o Renascimento na Alemanha chegou cerca de aproximadamente 100 anos depois do Renascimento italiano. É muito influenciado pelo Renascimento Cinquecento, ou seja, pelas obras do Miguel Ângelo, do Leonardo da Vinci e também do Rafael. Ou seja, o Renascimento italiano influenciou o Renascimento alemão, mas só na sua última fase, e ele depois chegou 100 anos depois à Alemanha, mas chegou com enorme força, não é verdade? Vamos então perceber porque é que este Renascimento levou tanto tempo a acontecer aqui no norte da Europa e quais são as suas características especiais que fazem com que ele tenha um vídeo especial aqui no Criarte. Ora, a Alemanha é um país do norte da Europa que tem uma barreira física considerável, portanto tem os Alpes. Era muito difícil nesta época, no final do século XV, fazer a travessia dos Alpes. Logo, a Alemanha estava menos exposta à entrada de pessoas e de ideias. Aí temos um problema. O segundo problema é que a Europa do Norte, nomeadamente a Alemanha, era mais voltada para a tradição iconográfica católica e para o período gótico. Ou seja, não tinham aquele fascínio pela antiguidade clássica, pelas civilizações clássicas, pelos gregos, pelos romanos. Isso estava um bocadinho longe deles, percebem? Portanto, havia aqui um distanciamento daqueles ideais que os italianos procuravam em Itália. Portanto, estas ideias chegaram mais tarde. E chegaram como? Através de artistas, não é verdade? Que, sendo italianos e conhecendo o Renascimento, levavam estas novas ideias para a Alemanha. Lá iam chegando aos poucos, mas iam chegando. E faziam o quê? Eles faziam gravações. Aliás, a gravura vai ser algo muito importante e único aqui no Renascimento alemão, porque é uma técnica que muitos pintores e grandes artistas deste período vão usar, vão melhorar e vão tornar uma coisa fantástica. No nosso segundo vídeo, acerca do Renascimento alemão, vamos falar mais acerca disto por causa do Sr. Dürer, que é um dos grandes nomes do Renascimento alemão e um dos grandes nomes da gravura. Ora, através da gravura em placas de cobre, e como é que isto se processa? Portanto, a gravação é uma técnica inventada no século XV, a gravação de cobre, porque depois vai dar origem a outros tipos de gravações, com grandes nomes da pintura a usarem-na, que produz estampas, ou seja, é a partir destas chapas metálicas, com o uso de um instrumento cortante chamado buril, vão-se então gravar e reproduzir estampas. A partir desta técnica foram mais tarde desenvolvidas variações da técnica da gravura, como a meia-tinta, a água-tinta e a litografia. Os principais artistas a adotar esta técnica foram, entre muitos outros, o Dürer, que eu já falei, mas também outros nomes como o Rembrandt, o Albrecht Altdorfer e o Anthony van Dyck, entre muitos outros, porque estas técnicas realmente ganham asas. Então as pessoas na Alemanha que estavam fechadas, só conheciam o gótico, de repente começaram a ver esta nova técnica e estes novos conceitos, não é verdade? Aqueles conceitos italianos da racionalidade, no homem do centro de tudo, da luz, da geometria, da perspectiva. Depois também foram buscar à Itália, mas a Veneza, a cor, a importância da cor, do pormenor, e também da Flandres, do Renascimento na Flandres. Começou a surgir também a influência do quê? Do realismo. Lembram-se? É a grande diferença do Renascimento da Flandres para o Renascimento de Itália, é que na Flandres os pintores flamengos procuravam também o realismo. Então isto entra com imensa força na Alemanha e vai criar uma situação um bocadinho difícil, ou seja, vai criar 2 forças. De um lado,
aquela arte italiana, os italianistas, portanto, os pintores alemães que queriam copiar, que se inspiravam e queriam fazer também arte renascentista. E do outro lado, tínhamos os pintores da alma pura alemã, que eram aqueles que queriam continuar com a estética mais gótica, com aquela estética mais voltada para a iconografia sagrada, estão a perceber? Portanto, havia aqui duas forças. No meio destas duas forças, ali no final do século XV, início do século XVI, chega então um pintor muito importante para o Renascimento alemão. Ele é considerado um pintor de transição, na medida em que ele ainda não é completamente renascentista, mas é assim, é normal, não é verdade? Existe um tempo de adaptação às novas ideias. Ninguém recebe uma ideia e de repente muda completamente, não é verdade, a sua técnica, não. Ele é um pintor que ainda olha para o gótico, que ainda usa as figuras alongadas de um gótico, é um pintor de arte voltada para o sagrado, arte sacra, não é verdade? Mas, por outro lado, é um pintor que começa a receber as influências da perspectiva, da geometria, não é verdade? Lá do Renascimento de Siena, começa a receber as influências da luz, da cor e do pormenor do Renascimento de Veneza e começa a receber as influências também daquele contraste de tentar reproduzir o real e não o ideal do Renascimento da Flandres. E quem é este pintor que abre a Alemanha para o Renascimento? Este é Matthias Grunewald. É um pintor de arte sacra e do seu trabalho apenas 10 pinturas chegaram até aos nossos dias. Nós não sabemos muito acerca da sua vida. Existem alguns dados, mas não existem muito. Em vida, ele foi considerado um grande mestre. Ele viveu com a sua esposa Ana em Frankfurt por volta de 1512. Portanto, isto sabemos. Também sabemos que o casamento não foi feliz e que a senhora Ana foi institucionalizada num hospício, num sítio, não é um hospital, para pessoas com problemas mentais, e na ficha dela dizia que ela estava possuída pelo demónio e também teria alguns problemas mentais. Portanto, o casamento foi infeliz e vocês estão a ver aqui que na vida pessoal do pintor as coisas não corriam bem, mas havia aqui esta ligação à igreja, aos demónios, portanto, há todo um contexto da iconografia católica, do sagrado, e isto também tem muito a ver com o seu trabalho, porque ele trabalha quase exclusivamente ou exclusivamente com imagens sagradas, que é algo também muito típico da Idade Média, não é verdade? A Alemanha ainda está muito voltada para a Idade Média. Está praticamente 100 anos atrás da Itália, neste sentido de se libertar das coisas antigas. Ora, eu já vos tinha dito que ele viveu neste período em que existem duas forças oponentes, não é verdade? A força dos italianistas e a força dos alemães. Agora, o que nós temos que perceber é que, tal como Veneza absorveu as influências de Roma e de Florença, mas lhes deu um cunho pessoal, no seu caso a luz, tal como a Flandres fez a mesma coisa e lhes deu um cunho pessoal, que era a sua procura do realismo, aqui na Alemanha nós temos um povo que gosta de exprimir os seus sentimentos. Então, o caminho do Grunewald para o Renascimento passa um bocadinho pela alma alemã. Vocês, de certeza que já ouviram falar do expressionismo alemão. O expressionismo alemão é algo que, em história da arte, vem muito mais tarde, mas, no entanto, se olharmos para a história da arte da Alemanha, está sempre presente. Eu estou a usar o termo expressionismo no sentido de expressar emoção. Há uma emoção na obra. Entendem? Então, o que o Grunewald faz é isso, é pegar em todas as influências renascentistas que lhe chegam, pegar na iconografia católica, que ele continua a representá-la, que é algo muito medieval ali do gótico tardio, e acrescentar-lhe esta expressão, este expressionismo alemão. Vamos ver agora um dos trabalhos em que vocês conseguem perceber exatamente que estamos a passar do gótico para o Renascimento. Esta obra é uma peça de altar, é um tríptico e é uma peça de altar, é para estar numa igreja. Pode-se ver aberto, pode-se ver fechado e pode-se ver também de frente e de trás. E atenção que nós vamos ter aqui, no Criarte, um vídeo só a analisar esta obra. Vai ser um vídeo interessante, porque esta obra tem muito, muito para ver. E é uma obra diferente e é uma obra que introduz a arte alemã aqui no nosso canal de forma brilhante. Ora, este tríptico chama-se O Altar de Isenheim e é de 1513-1515 e é têmpera de resina sobre madeira, é um retábulo. Ora, nesta obra nós olhamos para ela e podemos perceber que Grunewald ainda estava ligado ao mundo da arte medieval.
Esta obra caracteriza-se, no entanto, por cores de um brilho único e por uma enorme força de expressão que dá força a todas as figuras. Temos aqui a cor já trabalhada de outra forma. Temos aqui algo diferente neste Renascimento, que é o fundo ser muito escuro, que contrasta com as figuras, não é verdade? Que não são escuras. Portanto, temos aqui uma força muito grande e uma emoção. É o expressionismo alemão ligado ao Renascimento. O Grunewald não retrata apenas Cristo, ele distorce a forma para nos emocionar, para nos prender. Este retábulo foi originalmente pintado para o altar do Hospital da Ordem dos Antoninos em Isenheim. Nesta época, este hospital recebia os doentes da peste negra, que era um grande flagelo, que volta e meia havia, não é verdade? Volta e meia vinha a peste negra e matava muita gente, e quando as pessoas estavam doentes com a peste, sabiam que iam morrer, não havia tratamento. Neste hospital da Ordem dos Antoninos eram recebidos estes doentes que sabiam que iam morrer, não tinham cura. Então esta peça de altar estava lá para os consolar. A ideia deste Cristo é consolar as vítimas de peste. E o que é que o Grunewald pensou? Vou fazer o Cristo também a sofrer de peste. Assim era mais fácil para as pessoas se identificarem com esta figura de Cristo, porque ele estava a sofrer do mesmo mal, também ia morrer de peste, não é verdade? Então isto trazia algum consolo aos doentes deste hospital. Ora, este retábulo fica quase sempre fechado, e é fechado que nós vamos olhar para ele. Ao centro, temos a figura de Cristo muito alongada. E de onde é que vem este alongamento? Estes corpos assim muito esbeltos e muito altos. Vem do gótico, ou seja, temos aqui ainda claramente uma estética gótica, uma estética medieval. O corpo é sangrento e apresenta já sinais do início da carne em processo de putrefação. As mãos estão crispadas e podem ser representação real e símbolo da dor. A pele contrasta com o céu negro. E eu quero parar aqui e quero que vocês olhem com muita atenção para estas mãos. E agora que estão a olhar para elas, lembrem-se aquilo que eu vos disse. O Renascimento alemão busca a emoção. Isto é expressão, é expressionismo. Isto é já o princípio do Renascimento alemão. Então temos no corpo de Cristo estas duas ideias que convergem. As mãos estão realmente crispadas. A pele contrasta com o céu negro. É verdade. As chagas do corpo de Cristo são as chagas da peste, representando a ideia que Cristo sofre juntamente com os doentes. Os braços estão estendidos ao ponto de nos ser quase desconfortável olhar para eles e parecem estar quase a separar-se do corpo. Estão numa posição tão extrema que parece que vão sair, que vão ser arrancados, não é verdade? Depois temos também a coroa de espinhos que está cravada na cabeça, enterrada, está-se a cravar na pele. Se vocês olharem com atenção, percebem até que há certos pontos onde ela se está a cravar assim no corpo de Cristo. Temos depois toda a expressão, não é, de morte, a carne já esverdeada também no seu rosto. É impressionante. Outro destaque aqui são os pés. Olhem bem para estes pés, eles estão partidos e simbolizam a tortura. Portanto, esta é a figura de Cristo que está ao centro. À esquerda, ao lado da cruz, temos Maria Madalena ajoelhada em súplica e ao seu lado encontra-se São João, que é o discípulo favorito de Cristo, a consolar a Virgem que está a desfalecer. Sempre que nós temos uma imagem de João na crucificação, é ele a tentar amparar e consolar a Virgem. Depois, do outro lado, temos então São João Batista, que aponta com o dedo para Cristo. Ora, nós podemos ver aqui que Grunewald usa ainda uma iconografia medieval, é verdade. E também percebemos que a construção pictórica é fechada, não é verdade? O tratamento, no entanto, das figuras é diferenciado, tem cor. Existe aqui uma pintura minuciosa, de muito pormenor. O que significa o quê? Que o Grunewald não só se está a inspirar nas ideias que chegam de Itália, mas também que há uma inspiração da pintura flamenga, que era aquela pintura do pormenor, do realismo. Então nós, ao olharmos para esta obra, temos aqui as influências do Renascimento e as influências da Idade Média, do Gótico, reunidas numa obra só. Esta obra é fundamental para perceber a arte alemã, o Renascimento alemão, o expressionismo, não é verdade? E também é muito, muito bonita. Aqui Grunewald misturou
todas as influências e acrescentou-lhe a emoção, não é verdade? E o resultado foi uma linguagem pictórica invulgar para a época e única, mesmo única. Só mais tarde, os artistas do século XX que fundaram o expressionismo vão olhar para Grunewald e vão beber então, o expressionismo alemão vai muito beber a Grunewald, mas muito, muito mais tarde. Ele ficou conhecido como um dos maiores mestres da pintura alemã, com todo o respeito, não é verdade? E então um dos pais, um responsável pela introdução do Renascimento na Alemanha. E pronto, eu lembro mais uma vez que vamos ter análise desta obra mais tarde. Na próxima semana vamos ter a segunda e última parte do Renascimento alemão e vamos falar de pintores muito conhecidos do Renascimento alemão, já numa fase diferente, já não numa fase de transição, mas no Renascimento, no seu esplendor. Vamos falar de Albrecht Dürer. Eu gosto muito dele. Já sabem que até lá podem sempre ir vendo os nossos vídeos aqui no canal. Nós temos várias listas de reprodução acerca de pintores famosos, acerca de análises de obra de arte e também acerca de história da arte, curiosidades, respostas a questões dos nossos subscritores, enfim, temos muita coisa. Até lá fiquem bem, não se esqueçam de fazer gosto, de subscrever e partilhar o nosso canal, ajudem-nos a crescer, ok? Por hoje é tudo, eu sou a Sara, tchau!